Gente, já pelo domingo passado fiz isso por ocasião da comemoração do Dia das Mães, e hoje novamente eu não vou ministrar na carta de Tiago. Eu gostaria de trazer uma outra mensagem para a igreja, uma mensagem que eu trouxe esboçada na meditação da quarta-feira, no culto da quarta-feira. Tocou meu coração e eu senti o desejo de desenvolvê-la e de trazer para a igreja hoje, no domingo à noite. Quem aqui tem Facebook? Ô louco! Eu ia perguntar de novo quem frequenta a escola dominical, mas bom, vou deixar para lá. Então, há um ou outro, para quem eu vou precisar explicar, tá certo? Facebook é uma rede social, você entra lá, você chama os seus amigos para serem seus amigos. É isso mesmo que você escutou. O seu amigo já é seu amigo, você entra no Facebook, chama ele para ser seu amigo no Facebook, tá certo? Aí você coloca foto, coloca vídeo, manda recado, etc. E é engraçado, cada um faz o seu uso do Facebook. Pessoas que entram lá para ficar colocando eventos da sua vida, fotos, foto de aniversário, foto de lugar que foi, foto do lugar em que está. Você pode tirar foto com o seu celular e postar automaticamente no Facebook. A gente que entra para fazer divulgação, não é o caso. Eu voltei, eu tinha deixado de usar o Facebook. Voltei porque anunciei o trailer do meu novo livro e estou esperando definir com a editora a data de lançamento para poder avisar também aos meus amigos. Tem gente que usa o Facebook para revelar o seu lado filósofo, No Facebook todo mundo é filósofo, é um negócio impressionante. Tem gente que entra para xingar os outros times, para fazer piadinha com os outros times. Tem gente que o Facebook é o melhor amigo, então ele entra lá e fala: bom dia, gente. Quem entra no Facebook para dar bom dia, se quiser marcar um horário, tá? O telefone está aqui. E na semana passada, acredito eu, ou no início dessa semana, eu vi uma frase lá de efeito que alguém postou, atribuída a um pastor famoso. Eu acredito que boa parte de vocês conhece o pastor, eu não vou ficar aqui falando o nome, mas é uma frase bonita, estava dentro de um quadro bonito. E a frase era mais... Anderson. A frase era mais ou menos a seguinte, que depois eu fui procurar e eu não encontrei novamente. Para ser perdoado por Deus, você deve pedir perdão e erradicar o pecado da sua vida. Vou ler de novo. Para ser perdoado por Deus, você deve pedir perdão e erradicar o pecado da sua vida. Eu pensei um pouco acerca disso. Eu trouxe a mensagem hoje, que na verdade o título da mensagem é uma pergunta: erradicar o pecado? Erradicar o pecado, fazer o pecado desaparecer da sua vida. Se você quiser ser perdoado por Deus, você tem que pedir perdão das falhas, mas você tem que erradicar o pecado da sua vida. Mas fiquei pensando, erradicar o pecado? Trouxe na quarta-feira, gostaria de trazer hoje para os irmãos. Convido vocês a abrirem a Bíblia em Romanos, capítulo 7. Eu quero ler os versículos 18 e 19. Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19. Se você quiser acompanhar a minha versão, ela está no projetor.
Olha só o que Paulo fala: sei que nada de bom habita em mim, isso é, minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eu vou ler novamente a partir do 18. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, meus irmãos, o argumento de Paulo é o seguinte: sei que na minha carne não tem nada de bom, só tem coisa ruim. A prova disso é que as coisas boas que eu sei que eu devo fazer, essas eu não faço. E coisas ruins que eu sei que eu não deveria fazer, essas eu continuo fazendo. E qualquer semelhança com a sua vida é uma mera coincidência, tá? Aquilo que eu sei que eu preciso fazer e que eu penso, isso que é o justo, é o correto, é o certo, é isso que eu deveria fazer, esse deveria ser o meu procedimento, o meu comportamento, isso aqui eu não faço. Agora, do outro lado, as coisas que eu sei que eu tenho de abandonar, que eu sei que eu tenho de deixar, eu sei que são erradas, o pecado que eu sei que eu tenho de largar, esse eu continuo fazendo. Não é? Paulo está explicando que não importa o tamanho do esforço que você faça, por conta de nós ainda estarmos presos a essa realidade desse corpo, dessa vida, dessa carne, você vai continuar pecando. Eu sou conhecedor da palavra, eu sou conhecedor da Bíblia. Vira e mexe, são os mistérios de Deus. Algo pula diante dos seus olhos de uma maneira que você nunca tinha lido antes. Para mim tem falado muito ao meu coração, Tiago, capítulo 3, verso 2, não precisa abrir, tá? Pode ficar em Romanos, que eu trouxe para a igreja há meses atrás. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago 3, 2, a parte do versículo. Todos nós, desde eu aqui, até os últimos lá da última fileira, todo mundo aqui, pecamos de várias maneiras. Isso aqui é para afastar toda e qualquer arrogância daquela pessoa que num ato de pseudo-humildade, de falsa humildade, diz o seguinte: não, o Senhor Deus sabe que eu sou pecador ou pecadora, né? Ele sabe que ainda tem uma ou outra coisinha lá contra a qual eu luto. Sem conversa mole. Quanta modéstia. Sei que eu sou pecador, eu sei que há uma questão ainda que às vezes atrapalha a minha comunhão com Deus. Nem vem, tá? Porque a palavra diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Se você for sincero consigo mesmo, se você for sincero com Deus, você não precisa ser com a gente, porque nós não vamos aqui ficar falando acerca das coisas erradas que nós fazemos. Você vai ser obrigado a concordar que há uma série de questões, uma série de pendências para com Deus,
Todos nós falhamos de muitas maneiras. Então Paulo diz, olha, as coisas que nós não gostaríamos de fazer, nós continuamos fazendo. As coisas que nós deveríamos fazer, essas nós não fazemos. E Tiago vem e faz coro. Todos nós falhamos de muitas formas. E o próprio Jesus Cristo, Lucas capítulo 17, verso 1, parte A. Eu estou com o notebook porque a impressora aqui da minha sala acabou ativa. Olha só o que Jesus Cristo diz: é inevitável que os tropeços não venham. Vai ter falha, vai ter pecado, nós vamos errar, nós vamos falhar. Nós vamos falhar sim, de muitas formas, não é de uma forma, não é uma pendência que nós temos com Deus, não é uma dificuldade que nós temos muitas, e nós vamos errar seguidamente. Então essa ideia, para você ser por Deus, para você ser aceito, para você ser perdoado, você precisa confessar os seus pecados e erradicar o pecado da tua vida. Que conversa mole! Porque nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir erradicar o pecado da vida, a não ser na glória. Amém? A não ser na glória. Aí sim. Agora aqui, falha. É pecado. Há níveis. Deixa eu explicar direito, para ficar claro. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos com as pessoas, há níveis de interferência do meu erro, da minha falha, do que eu fiz de errado, na vida das pessoas. Uma coisa é eu ser mal educado dentro de casa, com a minha esposa, com a minha filha. Vai ter um nível, um grau de interferência na vida do meu próximo. Se eu der uma resposta atravessada, eu pequei e falei que eu não deveria ter falado daquela forma. Um outro nível de interferência, uma outra proporção de consequência, é se eu assassinar uma pessoa. Tá certo? Se minha esposa vem falar alguma coisa para mim e eu dou uma resposta atravessada para ela, que eu não deveria dar, eu falei, eu pequei, eu tenho de ir lá e pedir perdão. Amor, me perdoa porque eu falei do jeito que eu não deveria. Falei, eu pequei. Para Deus é tudo igual. Nos separa de Deus. Agora, há um outro nível de interferência na vida do próximo. Se por alguma razão um indivíduo resolve assassinar o outro. Então há consequências distintas. E isso, meus irmãos, na nossa vida vai fazer toda a diferença, tá certo? O grau de interferência dos nossos erros na vida das pessoas ao nosso redor. Como cristãos, nós devemos trabalhar para quê? Para que a gente consiga lidar cada vez melhor com os nossos erros e não magoarmos pessoas, não chatearmos pessoas, não machucarmos as pessoas, não envergonharmos o Evangelho com alguma coisa que nós eventualmente viemos a fazer. Nós temos de ter essa preocupação. Agora, eu acredito que seria hipocrisia se nós não concordássemos que boa parte das vezes, internamente, por mais que nós não deixemos isso sair, por mais que isso não se transforme em atos, mas que lá dentro a gente peque com relativa frequência. Então não é. Jesus não disse lá, Mateus capítulo 5,
Ó, vocês ouviram o que foi dito, né? Se fizer isso, mas eu digo, ó, se acontecer no coração, se acontecer na mente, se acontecer no outro, se for lá dentro, você já fez. Então eu vejo que não seria justo se nós quiséssemos posar de indivíduos que levam uma vida em completa integridade, porque nós sabemos que se nós não assassinamos, se nós não sequestramos, se nós não traímos, se nós não roubamos, se nós não agredirmos, então nós não fizemos nada, nós não pecamos, que muitas vezes nós pecamos, não deixamos isso atingir o outro, mas nós pecamos sim. E aí a pergunta que eu pretendo responder hoje ainda com a mensagem, a pergunta é a seguinte: bom, pastor, se às vezes lá na cabeça a gente erra, a gente peca, a gente falha tanto quanto aquele que não tem nada a ver com o Evangelho, qual é a diferença? Uma delas, eu não trouxe aqui, é o fato de nós termos sido perdoados, termos recebido perdão de graça. Eu desejo esse perdão. Mas há duas outras diferenças que eu gostaria de trazer para a igreja nessa noite. A primeira delas é a seguinte: é a repulsa pelo pecado. Eu peco, você peca. Nós pecamos. Muitas vezes tanto quanto qualquer outra pessoa por aí. Estava esperando eu conjugar, né? Eu vi o burburinho. Estavam esperando eu conjugar. Repulsa pelo pecado. A diferença é a seguinte: eu peco, eu falho, eu tenho repulsa por esse meu erro, por essa minha falha, por essa minha condição. Eu falo, Anderson, por favor. Obrigado. Eu falo como Paulo disse em Romanos 7,24. Miserável homem que sou. Aí ele continua, né? Quem vai me livrar desse corpo de morte, do meu pecado? Miserável homem que sou. Estou fazendo de novo o que desagrada ao Senhor. Um sentimento verdadeiro e sincero de autorreprovação por conta de um comportamento que não agrada ao Senhor. Eu tenho repulsa, eu tenho rejeição por isso. Falei de novo: miserável homem que sou. Eu expliquei na quarta-feira aqui que durante o ano de 2011, foi 2011, eu dediquei as minhas tardes as minhas tardes das segundas-feiras a pregar o Evangelho lá no Cadeião de Pinheiros, lá no CDP, Centro de Detenção Provisória. Então eu ia toda segunda-feira à tarde lá para pregar para os detentos. E eu passava em uns 5 ou 6 níveis de segurança até chegar ao pátio lá onde eu era recebido pelos próprios detentos para ir lá para o lugar onde acontecia o culto. E havia, num desses níveis de segurança, um lugar onde eu esperava ali para entrar, fechasse a de trás e abrisse a da frente, havia nas laterais as portas que levavam para solitárias. Solitária é uma cela total e completamente escura, um cubículo. Eu não sei sequer se ele tem vaso sanitário, se é um buraco no chão, eu não sei como é que funciona. Mas é um cubículo escuro para onde o detento que exagera no mau comportamento ele é levado lá, que nem na escolinha da minha filha, é o cantinho onde ele vai pensar no que ele fez.
escolinha, né, tem um cantinho do pensamento. Ele é levado para esse cubículo. E ali no mesmo lugar em que tem barata, rato, onde ele faz ali as necessidades dele, onde às vezes tem umidade de cano de esgoto que está passando ali atrás, às vezes até vazamento, saindo pelo ralo, uma imundície, uma nojeira. Eu acredito que o cristão, diante da realidade do pecado, deve ser esse o pensamento. Meu Deus, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo. Eu peco, eu falho, mas eu tenho repulsa a isso aqui. Essa é uma grande diferença. O verdadeiro cristão é aquele que não tem nada com o Senhor. Todos pecamos. Ele peca, eu também peco. Agora eu tenho repulsa por esse meu pecado. Diferentemente, muitas vezes, daquele que não conhece o Evangelho, que daí ele tem amor pelo pecado, ele tem prazer, ele tem atração pelo pecado, que foi como Isaías 59:7, como Isaías ali procurou descrever acerca dessas pessoas que não têm temor de Deus. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente, seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. A pessoa que tem prazer pelo mal, pela maldade, pelo erro, por causar o erro, causar o engano, prejudicar pessoas. É o cara que ama o pecado. É para usar uma expressão que o Sr. Sebastião sempre usa nas meditações que nós temos, é que nem um porquinho. Você leva o porquinho lá, você dá um banho no porquinho, passa shampoo no porquinho, passa condicionador no porquinho, joga perfume no porquinho e põe um laçarote vermelho no pescoço do porquinho. Você deixa o porquinho, para onde o porquinho vai voltar? Chiqueiro, tá bom. Ele gosta de ficar limpinho? Não. Ele gosta de se porcalhar. Então, nós pecamos sim, tanto quanto as pessoas que não conhecem ao Senhor. Uma grande diferença entre nós é essa. Eu tenho repulsa pelo meu pecado. Quando eu peco, quando eu falo, meu Deus do céu, eu fiz de novo, desagradei o Senhor, falei com as pessoas, me desviei dos caminhos que eu deveria trilhar. O outro, ele ama o pecado. Ele tem prazer no pecado. Então a gente chega, pode passar isso. Obrigado. A gente chega à seguinte conclusão: mesmo não conseguindo se livrar do pecado, verdadeiro servo de Deus tem repulsa por ele. Você não vai se livrar. Para você ter o favor do Senhor, olha, você tem que levar uma vida assim, confessa o seu pecado e erradica esse pecado da tua vida, erradica o pecado da tua vida. O verdadeiro servo de Deus, mesmo ele não conseguindo deixar alguns dos pecados que ele comete, ele tem repulsa pelo pecado. Ele faz, pode voltar Anderson, por favor. Ele faz que nem o publicano fez lá na parábola que Jesus contou em Lucas 18. O publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eu sou pecador e eu vou continuar pecador, mas tem misericórdia de mim. Eu odeio essa condição. Por isso que ele fica à distância, por isso que ele bate no peito. Ele odeia essa condição.
Então, em primeiro lugar, qual que é a diferença do verdadeiro servo de Deus para aquele que não tem nada com o Senhor, com o Evangelho? É a repulsa que nós temos pelo pecado. Em segundo lugar, é a luta contra o pecado. Eu não vou conseguir vencê-lo aqui, nessa minha condição humana decadente, porém eu luto contra ele. Amém? Amém. A luta constante. Eu vou continuar lutando. Por hora, eu vou perder. Por hora, eu vou vencer. Agora, hora vencendo e hora perdendo, eu vou continuar lutando. Essa é a marca do verdadeiro servo de Deus. É aquele que luta para vencer o pecado. Nós já vimos aqui em Romanos, já vimos aqui em Tiago, já vimos aqui em Lucas. O pecado vai vir de várias formas. É impossível que ele não venha. Agora nós lutamos. Que é o que Paulo diz também em Hebreus. Perdão, Paulo não, o autor de Hebreus. Paulo é depois aqui em Filipenses. O autor de Hebreus expressa: portanto, eu tirei um pedacinho ali do meio, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sai correndo, vai lutando, não fica nele, vai lutando, porque nós temos repulso, nós vamos lutando, nós vamos caminhando, nós vamos procurando deixar ele para trás. Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado a perfeição, eu incluí porque está no verso de cima, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. É o seguinte, irmão, você está pecando, mas você está andando, é para frente. Você falhou, é caminhando, pedindo perdão e seguindo. Senhor, eu não quero isso, eu vou continuar caminhando. Senhor, eu sei que estou errado, eu não vou me acomodar, eu vou seguir em frente, me ajuda. E aí você vai, tropeça, levanta e continua. E lá na frente você tropeça de novo. Ora, levanta de novo e continua de novo. Porque a marca do servo de Deus, do verdadeiro servo de Deus, é a seguinte: ele vai pecar sim. Conversa mole que ele vai erradicar o pecado da vida dele. Só que ele está lutando, ele está caminhando, ele está seguindo em frente. Amém. Ele está falhando, mas ele está seguindo em frente. Essa é a diferença daquele que não tem nada a ver com o Evangelho. Ele está falhando, ele está pecando, mas ele está legal, ele gosta, ele acha bom, ele tem atração por aquilo, e ele não luta de forma alguma. Eu peco igual a ele, mas eu tenho repulsa pelo pecado, e eu vou lutando, e eu vou caminhando, e eu vou seguindo em frente, para que o pecado não me atrapalhe na minha vida. Nessa luta, meus irmãos, é a última referência bíblica que eu trouxe. Olha só que maravilha. Nós temos armas espirituais poderosas. Amém. Para lutarmos essa luta. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, eu vou ler os versos 3, 4 e 5. Paulo fala assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém. As armas que nós temos para essa luta não são humanas, são o poder de Deus. Amém. Para nós resistirmos à tentação, para nós lutarmos contra o inimigo que deseja nos ver cair, e a sujeição a Jesus Cristo.
Faz um favor, Anderson, volta uma tela. Olha ali as últimas 3 linhas. Pelo contrário, são poderosas em Deus, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando nós vamos pecando, nós vamos criando para o inimigo, e quando a gente insiste no pecado, estamos dando ali uma abertura para o inimigo, para ele se levantar contra nós. Uma fortaleza que é criada, em que ele se esconde e ele fica ali. As armas das quais nós dispomos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. Essas fortalezas, onde o inimigo deseja permanecer escondido para me atacar e para te atacar. O que nós fazemos? Nós pegamos todo pensamento, todo e qualquer pensamento, e levamos sujeito esse pensamento a Cristo. Senhor, está aqui, é o que eu tenho pensado, é a vontade que eu tenho vontade de fazer isso. Essa é a maneira como o meu coração tem desejado agir. Eu sei que não vai te agradar. Eu também tenho aqui uma listinha. Aquilo que a gente faz corriqueiramente, tá certo? O pessoal pega e bate no peito e fala assim: mas eu não mato ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca assassinei ninguém, eu nunca roubei em lugar nenhum, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. A gente vê aqui inveja, cobiça, imoralidade, mentira, ganância, violência / agressividade, egoísmo, indiferença, falsidade, etc. Cada vez que qualquer um desses vier à nossa mente, destruímos argumentos e levamos cativo todo e qualquer pensamento ao Senhor Jesus Cristo, para torná-lo sujeito a Cristo. Senhor, está aqui, meu coração, coisas ruins têm subido ao meu coração, têm vindo à minha mente. Está aqui, Senhor, trabalha, eu não quero falhar, eu não quero pecar. Lutando contra um pecado que nós vamos cometer, vamos, por vezes sim, por vezes não, mas lutando, crendo no poder dessas armas que são deixadas à nossa disposição. Amém? Por isso a gente chega a uma conclusão final, que é a seguinte: não a santidade imaculada, mas a luta constante contra o pecado. Essa sim é a marca daquele que tem verdadeiro temor de Deus. Você tem temor de Deus, você vai ser um santo, uma pessoa imaculada, que não falha de forma alguma, que não erra, um exemplo de vida para todos, em todos os sentidos, todas as áreas da vida, em todos os momentos. Nada disso. Essa não é a marca do verdadeiro servo de Deus, porque todos falhamos de muitas formas. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, eu faço o mal que eu não quero. Porque é impossível que não venham os tropeços. Então não é a santidade imaculada. É a repulsa pelo pecado e a luta constante para vencer. Amém? Glória a Deus. Então, para encerrar, meus irmãos, pedir perdão e erradicar o pecado da sua vida é filosofia de Facebook. Lá no Facebook, para todas as 180 curtiram. Sensacional. É filosofia de Facebook. Nós não erradicaremos o pecado da nossa vida, a não ser na glória. Aqui a gente tem repulsa por ele, a gente luta para vencê-lo, mas nós não vamos erradicá-lo. Nós lutamos para nos mostrar o céu do Senhor. Amém? Convido você a fechar os teus olhos, a abaixar a tua cabeça. Eu queria propor alguns desafios para a igreja. Talvez hoje você se perceba querendo transmitir uma imagem de santidade imaculada. Talvez você se perceba hoje nessa condição de querer passar uma impressão de irrepreensão. Eu sou uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma pendência com o Senhor, não faço nada de errado.
Permita-se colocar diante do Senhor e reconhecer: Senhor, eu sei que eu sou isso, eu sei que eu sou aquilo, eu sei que eu faço aquilo outro. Não adianta eu querer ficar aqui tentando me proteger, me esconder com máscaras, com imagens de que eu sou isso, aquilo. Coloque-se diante do Senhor. Talvez você tenha em algum momento da tua caminhada parado de lutar. Isso aqui, com isso aqui eu sei que não tem jeito, com isso aqui eu sei que... com isso aqui eu sei que eu não posso, então eu já desisti. Tome cuidado, irmão, tome cuidado, irmã. Porque a marca do verdadeiro servo não é quem não peca, mas é aquele que continua lutando. Se tem questões contra as quais você parou de lutar, retome no nome de Jesus. Essa é a marca é de quem luta. A marca não é de quem não falha, a marca é de quem luta. Firme um propósito com o Senhor de continuar lutando contra isso. Em último lugar, eu queria fazer um desafio para aqueles que não conseguem ou entender ou que não conseguem aceitar essa graça de Deus. As pessoas que sentem vergonha e que pensam o seguinte: não, eu não tenho cara para aparecer diante de Deus, porque eu fico colocando: Senhor, eu preciso trabalhar isso na minha vida, mas eu falho tanto, eu continuo errando tanto que eu já não tenho mais cara, eu não tenho vergonha. Aceite a graça de Deus. Aceite o perdão incondicional de Deus. Não permita, não deixe que essa perspectiva de moralismo, às vezes muito presente dentro da igreja, de que isso te afaste da graça. A graça é a graça. Não tenha vergonha. O Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus apóstolos. Estava falando acerca do relacionamento entre eles. Se alguém vier te pedir perdão, 70 vezes 7 você perdoa. Você imagine, meu irmão, minha irmã, como que é isso com Deus? Eu tenho vergonha, eu não tenho mais cara. Se você voltar lá 70, 80, 90, 1000 vezes 7, cada vez que você voltar, o Senhor Deus vai falar: que bom, meu filho, que você voltou. Que bom, minha filha, que você voltou. Que bom que você está aqui. Que bom que você reconheceu. Se eu te aceito, claro que eu te aceito, quero estar com você, pode pedir perdão. Aceite essa graça do Senhor. Deus eterno, obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque nós não precisamos ser perfeitos. Porque, Senhor, se nós precisássemos ser perfeitos, ai de nós, Deus. Quem se levantaria, Senhor? Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque perfeito foi o teu Filho Jesus. É o teu Filho Jesus. E é nele que nós nos escondemos, Deus. Obrigado porque é no nome dele que nós oramos. Obrigado porque é no nome dele que nós nos aproximamos do teu trono de graça. Obrigado pela misericórdia derramada a cada dia, a cada instante, Senhor. Obrigado porque nós, pela tua palavra, Senhor, podemos constatar e concluir que o Senhor deseja de nós não é a perfeição, porque isso, Senhor, nós nunca conseguiríamos. Obrigado porque, como diz a tua palavra, o coração contrito, ó Deus, tu não rejeitarás. Nós te agradecemos por essa graça, Senhor. E nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos dar sequência ao culto com a ceia. Queria propor hoje